amarelo. Os valores observados entre 28,30 e 28,41, só tem um. Entre 28,41 e 28,51, só tem um, coloquei em laranja. 28,51 e 28,62 são todos esses. Aqui a gente pode contar na mão 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e colocar o 8 aqui. E a gente também pode usar a fórmula count. Se eu não... Aqui não tem o count, mas no Excel tem a fórmula count. Cada aplicativo tem uma fórmula. Como é que a gente procura essa fórmula? Aqui coloca todas as categorias. Em algum lugar deve ter algum contar, tá vendo? Contar número, ó. Conta quantos números estão na lista de argumentos, ó. Valor 1 e valor 2. Eu poderia usar esse cara aqui para fazer a observação. Vou mostrar para vocês. Bom. Abre. Não é isso mesmo? Não. Deixa eu ver de novo. Continue. É esse aqui. Aqui, clicando duas vezes, ele vai pedir valor 1. São os argumentos de 1 a 30 que contêm tipos diferentes de dados. Valor 1 obrigatório. Quantos números estão na lista de argumentos? Eu não sei se é assim. Não, não é assim. Agora vamos fazer o inverso. Também não é assim. Bem, no OpenOffice eu não sei, mas no Excel eu sei o count para contar dentro desse cara. E se eu me lembro, é assim. Deixa eu ver novamente. Ah, tem acento. Aqui tá 22. Tem alguma coisa errada aqui. Vamos inverter. Eu não sei usar essa função, gente. Depois eu pesquiso e falo para vocês. Só sei que eu contei cada um deles, somei aqui para dar 20. Como são 20 termos, eu checo se está certo. E aí a gente monta o histograma, está colocado aqui. Eu juro para vocês que eu tentei montar esse histograma aqui no Excel. No Excel eu consegui montar. Pode gravar a aula, Arthur. Não se preocupa em me perguntar, não. Vocês podem gravar a aula se eu não começar a gravação, tá? Não tem problema nenhum. Mas eu acho que está aqui em monitoria, se eu não estou enganado.
eu fiz, por exemplo, para cada módulo, então está no suporte. Para o módulo 1, por exemplo, eu fiz no Excel todas as avaliações de todos os grupos. Quando a gente abre aqui no Excel, vocês vão ver que eu fiz o histograma do sistema. Eu coloquei todas as classes, todos os valores originais, ordenação em Chauvenet, histograma e função acumulada, e eu fiz o histograma e a função acumulada pelo Excel. E eu vou disponibilizar isso daqui hoje à tarde para vocês na aula prática. Mas nessa lista eu fiz pelo OpenOffice e deu para fazer assim. Ficou até melhor do que se eu fizesse pelo Excel. Se eu olhar o resultado que o Isaac fez, ele também... Falo do Isaac, foi o primeiro a enviar e foi o primeiro que eu avaliei, tá, pessoal? Ah, já está no devolvido. Por isso que não estou vendo. Eu já devolvi 3 retornados. Ah, tá aqui. Se a gente olhar o trabalho que o Isaac fez, ele colocou se for abrir o Excel desse computador, tá abrindo o Excel nesse computador, não vai dar certo. Esse computador aqui não tem Excel, gente. Tá? Então, por isso que eu estou usando o OpenOffice aqui. Mas, como é que a gente faz esse cara aqui? É bem parecido. A gente tem que selecionar os valores que a gente vai fazer e vai inserir um gráfico. Tá vendo? Já inseri o gráfico já do jeito que eu queria. Tá? Como as classes são numeradas, eu até tentei colocar esses valores 28 e 30, 28 e 41. Se eu tivesse com o Excel normal, eu ia conseguir colocar para vocês. Tá? O intervalo de dados está aqui, a série de dados está aqui. Tá vendo? Ele colocou coluna H, o nome. O nome não é coluna H. Então, eu vou remover essa parte de nome, intervalo para o nome, é observação, tá? Vai chamar observação. Os valores de Y estão corretos. O que falta são os valores de X, tá? E aí, a gente conclui e tem um histograma semelhante ao que eu fiz, tá? No Excel não é diferente, tá? É bem parecido. Alguma pergunta nesse exercício 1? Hein, pessoal? Vou apagar isso aqui. Vou apagar isso aqui. E eu vou disponibilizar essa lista aqui para vocês. Segunda pergunta passou: média populacional, desvio padrão, confiança estatística e o número da população. Pediu para calcular o intervalo de confiança. Primeiro calcule φ/z. φ/z é alfa mais 1 sobre 2. Alfa vai ser igual a 2 φ/z menos 1. Então, φ/z com um alfa de 0,95 dá 0,975. Segundo, calcule z pela tabela. A tabela, gente, a tabela Z, se eu não estou enganado, eu coloquei aqui em arquivos da introdução. Não, análise estática. Tá aqui na apresentação. Então a gente tem a tabela Z aqui. Isso é uma coisa da prova, eu não vou colocar tabelas nenhumas. A tabela Z está aqui, em Fundamentos de Estatística, página 12.
eu tenho o seguinte resultado aqui, 0,975. Qual é o valor de Z para 0,975? A gente tem que olhar nessa tabela aqui, qual é o valor de Z correspondente. 0,975 está aqui. Z igual a 1,96. Então, a gente vem para cá e vai colocar 1,96. Existe função no Excel e no OpenOffice para isso. Eu coloquei várias funções na avaliação que eu fiz do módulo 1, tá? E aí o cálculo do intervalo de confiança segue a fórmula Z, que é 1,96, vezes sigma, que é o desvio padrão da população, dividido por raiz de n, que é 500. O valor deu 0,010518. E aí a gente vai escrever a média menos isso e a média mais isso como intervalo de confiança. No caso do exercício 3, a gente tem a média da amostra, o desvio da amostra, o mesmo confiança estatística e o número da amostra igual a 40. Então, o número de graus de liberdade o número da amostra menos 1, vai dar 39. T de estudante a gente vai procurar no beta, 0,05. Número de graus de liberdade 39 dá 2,19. Ah, professor, onde está o T de estudante? O T de estudante não está aqui. O T de estudante tem em arquivos, um arquivo específico, 39 graus de liberdade, está entre 30 e 40, tá vendo? E 0,05. Ah, como é que conta, professor? Faz uma regra de 3. Vai ser, se eu tenho 39 vai estar em x, 39 menos 40 é x menos 1,684, 30 menos 40 é 1,697 menos 1,684. Então, eu vou pegar 1 está para x menos isso, 10 está para 1,697 menos 1,684. Também tem como a gente pegar isso por fórmula. O valor colocado foi 2,019. Fórmula do Excel. Se eu não estou enganado, é outra. Aqui eu não chequei se o Isaac fez isso certo, tá? Mas dá para mostrar aqui. 1 está para x menos 40 menos x, isso. 1,684 menos x. Ponto 10 está para 1,684 menos 1,697. O valor que o Isaac colocou aqui não está certo. Então, a gente vai ter aqui 16,84. Vou colocar um apóstrofe aqui para vocês poderem ver. Menos 10x igual a menos 0,013. Daqui a gente vai tirar que menos 10x igual a menos 16,84 menos 0,013. Aqui vai tirar aqui menos 10x igual a menos 16,853, ou seja, a gente pode falar que x é igual a 1,6853. Eu não sei onde o Isaac achou esse 2,19, mas eu vou colocar 1,6853. Essa é uma das questões de saber qual que é a fórmula certa, gente.
gente faz uso da tabela. Eu fiz uma média ponderada para a gente achar. Eu tenho um valor entre 684 e 1697. Esse daqui faz mais sentido para 39 graus de liberdade. E aí, pode falar, gente. Professor, na T de Student, por se tratar de um gráfico que ele pega os dois lados, eu não tenho que considerar metade do 0,5? Esse aqui só está pegando um. Só um lado, né? É porque eu fui no sentido que ele E estava pegando os dois lados, por isso que eu peguei o 0,025. esse daqui que eu estou usando só tem um lado. E Eu acho que foi por isso. a pergunta sua é excelente, porque eu tanto tenho gráfico unicaudal quanto gráfico bicaudal, É tá? porque quando eu fiz estatística, a professora mostrou esse. Aí eu lembrei disso, do E 0,25, tinha que pegar metade. Foi por você isso que eu tem botei esse razão, valor. você tem razão. A média é em cima não de 1,697 e 1,689, é 2,021 e 2,042. É por isso que colocado aquele valor. Eu vou repetir o que a gente acabou de falar, para todo mundo entender. Às vezes tem gráfico que mostra o achurado dos dois lados e tem gráfico que mostra o achurado de um. O que significa, pessoal, nesse exercício, eu ter feito essa conta aqui. Até no exercício 2 a gente vê, que é alfa mais 1 dividido por 2. Isso aqui é porque a gente geralmente trabalha com gráfico bicaudal. O beta aqui, quando eu coloco 0,95, eu estou trabalhando com um gráfico, é como se fosse, esse aqui é um valor total, tá? Se eu for trabalhar com um gráfico unicaudal, esse aí é um valor total de 0,95 dos dois lados. Eu vou ter que dividir por 2 isso, porque o unicaudal vai me mostrar só uma parte achurada e a gente quer um intervalo de confiança. O intervalo de confiança refere-se a gráficos bicaudais. Se esse gráfico é unicaudal, como bem me mostrou o Isaac, ao invés de eu usar 0,05, eu tenho que pegar metade disso, é metade de um lado e metade do outro. Ele está me dando quanto é cada uma das metades. Tanto é que a gente fez uso desta fórmula aqui, onde eu peguei o alfa de 95%, somei 1 e dividi por 2 para saber quanto tem de cada lado. E de cada, aí eu vejo 97,5, porque de cada lado eu tenho 2,5 de um lado, 2,5 do outro, para compensar os 5% do beta. Aqui eu tenho 95%, então é 97,5 de novo, no bicaudal. Ah, mas professor, eu estou vendo o unicaudal. Tá, mas eu vou pegar o valor do intervalo de um lado e de outro. Não adianta eu pegar o valor de 0,05, ou eu pego o valor de 0,03 e vou ter que dividir isso aqui por 2, porque isso daqui é o valor só de um lado, como se eu tivesse 5% de um lado. Eu espero ter esclarecido, gente. Então, em vez de 1,684, aqui eu tenho que colocar 2,021. Professor, mais uma coisa. No caso, ela falou que quando a gente não tinha um valor, fazia uma regressão linear para chegar. Por isso que eu Isso. botei 2,19. Então não tem problema isso não, né? Eu estou fazendo uma regressão linear Pronto. aqui. Não sei se você viu. 2, isso aqui é uma regra de 3, gente. Mas é uma regra de 3 que nada mais é do que uma regressão linear. 0,013, 0,21. 10 menos 20. Que é menos 20,23. 2,0.
é isso aqui. 2,02 triso. Aí a gente calcula o intervalo de confiança em função desse t de students vezes o desvio da amostra dividido pela raiz do número de amostras. É o que está escrito aqui. E coloca a média menos o D e a média mais o D para o intervalo de confiança. Vou salvar isso aqui. O exercício 4. Ele dá 10 leituras de um paquímetro, pede para calcular a média, coloca aqui a fórmula da média, 1 sobre n, somatória de igual a 1 até n de xi. O Isaac fez isso, fez a soma dos i's e dividiu isso aí por 10. Ao invés... Ah, Isaac, você cometeu um erro aqui quando aplicou Chauvenet, tá? Calculou o desvio padrão com essa fórmula, raiz quadrada de 1 sobre n, somatória de igual a DI. DI é o valor amostrado menos a média. Então, ele pegou primeiro o valor amostrado, colocou aqui, colocou ele menos a média. Ficou bem legal isso aqui, Isaac. Calculou ele ao quadrado para calcular DI, somou DI ao quadrado, e depois ele teve que fazer um SQR desse valor dividido pelo número de amostras, que nesse caso é 10. Até aqui estava certo. Pediu para aplicar Chauvenet. O cálculo ΔR no Chauvenet é esse DI, a amostra menos a média dividido por sigma, em módulo. Então ele colocou os valores aqui, o valor menos a média amostrado, e o ΔR e o ABS, que é o módulo desse valor dividido pelo C17, que é o desvio padrão encontrado. Então a gente tem o ΔR aqui. Tem que encontrar o DR0 da tabela. O DR0, a tabela do DR0, pessoal, está na apresentação de análise estática de instrumentos. Na parte 1, a gente vai ver que tem uma tabela no Chauvenet aqui no slide 32 para 10 amostras 1,96. Foi justamente isso que foi colocado aqui. Então, toda a diferença maior que 1,96 tem que ser retirada. Esse valor aqui tem uma diferença maior do que 1,96. Então, esse valor aqui vai ter que ser retirado. Tem que retirar da amostra 4,87. E aí, tem que refazer todos os cálculos. Só que, Isaac, dessa vez, a gente vai ter só 9 Eu vi leituras. agora, eu esqueci que era 9 e botei 10. Eu só copiei, esqueci de alterar. Agora que eu percebi. São 9 leituras. E aí você errou aqui na média, porque você dividiu por 9. Eu fiquei pensando, como é que essa média está pior que a outra? Não. Quando a gente aplica Chauvenet, o desvio padrão diminui e a média ela mal varia, tá? Ela variou de 5,59 para 5,67. Ela não variou tanto, mas o desvio padrão caiu de 0,36 para 0,26. Esse sim caiu bastante. E o novo N é igual a 9, tá? E a gente faz os mesmos cálculos. Eu peço desculpas aos outros alunos que não fiz a avaliação da lista, mas, pessoal, eu peguei quem me entregou primeiro e usei ele como base para ver o que estava certo e o que estava errado. É melhor errar na lista do que errar na prova. E é melhor errar na prova do que errar na vida profissional, tá? Então, a gente tem que olhar sobre esse ponto de vista as coisas. Você entendeu, Isaac? Então, tem que tomar cuidado com isso. É muito fácil se perder nesse caso. O exercício 5 pediu para aplicar o critério de Chauvenet nos dados do exercício 1, tá? E aí, aqui a gente coloca as amostras na ordem,
calcula a diferença com a média está colocada aqui, foi usado a fórmula média dessa vez, foi usado a fórmula 10 VPAD dessa vez. Você usou uma outra fórmula, mas quando eu abri no OpenOffice deu problema, tá? No OpenOffice chama 10 VPAD. Mas os valores estavam idênticos. Eu nem sei se os valores estavam idênticos. Você tem que checar para mim, porque eu não consegui abrir o Excel com esse computador. No computador lá do Campus do Glória eu tenho Excel e eu ia dar aula com ele e ia ficar mais fácil fazer isso. Aqui tem os ΔR e para 20 amostras a gente tem que encontrar o ΔR disso. E de novo, 20 amostras, a gente tem 15 e 25. Vai ser uma média ponderada desses valores. Foi isso que foi feito aqui. Peguei o valor de 15 mais o de 25 e dividi por 2, porque está bem no meio. E aí deu 2,27. De todos aqui, esse é o maior, a menor amostra. E aí o que a gente tem que fazer é retirar esse valor, ter 19 amostras, ter uma nova média e um desvio padrão. Notem que a média varia muito pouco, ó, 28,62 para 28,64, mas o desvio de 0,11 vai para 0,08. O desvio tem um decremento significativo e a gente pode usar isso daqui para fazer os cálculos de histograma, Q quadrado e tudo mais. O exercício 6 pediu para aplicar o teste do Q quadrado para os valores coletados. O Isaac fez sem Chauvenet, a gente podia fazer com Chauvenet para completar isso. Bem, ele calculou a média. Foi dado uma média, um desvio e uma confiança estatística. Bem, eu não sei porque você não organizou isso aqui de 1 até 10. Você quis manter qual que era a primeira amostra, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima, a oitava, a nona e a 10ª amostra. Mas isso aqui realmente não fez sentido, tá? Eu colocaria assim. E aí, a gente vai trabalhar como é menor que... Foi o Excel, professor. Na hora que eu copiei, ele meio que travou. Aí não foi... Eu nem tinha observado isso. Foi ele que travou mesmo. Na hora que eu mandei organizar os valores, ele deve ter mudado a ordem ali. Então a gente tem que tomar muito cuidado ao usar Excel. E eu vou mostrar isso também hoje à tarde, porque tem umas funções do Excel que fazem o Q quadrado. Eu vou mostrar a função do Q quadrado. Eu não coloquei nessa lista, mas o maior problema é que a nossa regra para n menor que 20 é 5, entre 20 e 40 vai ficar entre 5 e 8, tá? E entre 40, maior que 40 usa a fórmula de Kendall-Stewart, que é essa fórmula aqui. No nosso caso aqui é 5, mas vocês vão ver à tarde que a gente vai usar a fórmula de Kendall-Stewart, que deram 12, se eu não estou enganado. E quando eu faço pelo Excel, usando a função dele, o sistema me dá 13. E aí não bate com o que a gente está passando aqui. O Excel está cheio de função para fazer tudo isso que a gente está fazendo. A gente pode usar? Tem empresa que usa, mas tem casos que, por alguma razão, a gente não usa. O critério que eu estou usando é o Kendall-Stewart, porque geralmente são coleta de dados automatizados. Vocês vão ver que tem uma regra que é raiz de N. São dados coletados à mão. E a gente vê isso no curso de simulação de sistemas automatizados, que hoje quem está dando é a Monique. Então, cada aplicação tem uma forma melhor da gente criar um histograma. Então, eu vou usar essa regra do N igual a 5. A amplitude da amostra é a maior menos a menor, é o que está colocado aqui. E aí, o tamanho da classe é a amplitude dividido por 5, deu 0,25. Então, o início está aqui, o fim é o início mais esse valor. Notem que foi colocado o dólar, F dólar 10. Aqui eu estou igualando o F13, que é esse cara aqui, para que a gente possa arrastar esse pontinho preto e a gente possa arrastar esse pontinho preto. E os valores, para checar, o primeiro tem que ser igual e o último tem que ser igual. A gente coloca aqui as observações.
as observações. Eu tenho um valor entre 4,87 e 5,12. É esse cara aqui. Dois valores entre 5,12 e 5,37. São esses dois. Entre 5,37 e 5,62 tem um. 5,67, 5,37 e 5,62 só tem o 5,4. 5,62 e 5,87 tem 3. São esses 3. E temos 2 entre 5,87 e 6,12. Está aqui. O Z de início é o valor menos a média dividido pelo desvio padrão. Isso para todos, tá? Dá para a gente puxar essa setinha preta para baixo e dá para puxar para o lado que vai funcionar, tá? Porque ele vai pegar sempre esse cara livre. O resto está fechado. E aí, o trabalho aqui é calcular o Z. Como é que a gente vai calcular o Z? Usando a tabela. A tabela do Z, novamente, foi dada para vocês no slide 12 de análise estática de instrumentos 1. Como é que a gente faz isso? Eu vou mostrar um. Menos 0,40, 5,556. Vou olhar aqui na tabela Z, o menos 0,40. O 0,40. Pô, o 0,40 está aqui? Hein, gente? O Z de início é menos 0,40. Não, não tem Z de 0,40, mas tem Z de 0,4. Dá 0, o Z de 0,4 é 0,6554. E aí aqui eu vou colocar 1 menos 0,654. Ó, Isaac, eu não tinha checado aqui. Você pegou um valor que não está certo, tá? Você entendeu por que eu peguei? Entendi, professor. Da onde tem que pegar. Eu não tinha reparado. 6554, tá? Então aqui é 6554. Ponto. Por que 1 menos? Porque esse valor é negativo, tá? O Isaac colocou que esse aqui vai ser igual a esse, então eu vou calcular todos esses daqui. É menos 0,26667. Ó, 0,26 está aqui, dá 0,6026. Eu posso tanto pegar esse quanto esse. Eu vou preferir pegar esse aqui, 0,6026. E aqui eu vou colocar 1 menos 0,6026. Menos 0,1277. Eu vou pegar o 0,12. O 0,12 está aqui, é 0,5478. Então, é 1 menos 0,5478. Aqui já é 0,01. Então, eu pego direto 0,01. É 5040. 0,5040. Aqui é 0,15. Então, eu vou pegar 1,5. É 0,5596. E aqui está o 0,28889. Então, eu vou pegar 0,28. É 6480. Notem que eu tenho Z inicial e Z final. Aqui está falando que abaixo de um Z de menos 0,40, eu tenho 34,46%. E abaixo de menos 0,26, eu tenho 39,74%. Então, teoricamente, para 10 amostras, eu teria um menos o outro vezes 10. Então, eu teria que ter 0,528 observações. E o erro está aqui. E vocês vão ver que esses valores vão aumentando e o maior problema se encontra nesse que tem 3 observações. E é por isso que o erro extrapolou. Se não fosse esse erro de 10, a soma aqui ia ficar... E tem esse erro de 3 aqui, mas a soma aqui não ia ficar tão grande. Mas ela ficou maior que o erro máximo. O erro máximo também pega assim tabela. Tabela do que quadrado.
pessoal. A tabela do Q quadrado foi disponibilizada para vocês aqui. Como é que a gente vai achar esse valor do Q quadrado? Tá abrindo ainda? Por que não está abrindo aqui, gente? Vocês estão conseguindo abrir o Q quadrado? Alô, pessoal? Eu baixei a imagem, professor. Quando você baixa, você consegue ver ela sim. Agora, Eu pelo também. Teams mesmo, eu nunca tentei, não. Eu também só consegui ir baixando. Eu vou baixar e vou abrir. Tá estranho. Tá. Vamos ver. Deixa eu ver se eu tenho ela aqui. Tem. E quadrado está aqui. A gente vai usar a área direita do valor crítico. Vamos usar 0,05, porque isso aqui é beta. Graus de liberdade. Graus de liberdade que a gente vai usar. Número de classes é igual a 5. Menos 1, 4. Menos 2 parâmetros, 2. Tá? A gente vai achar 5,991. É o que foi colocado aqui. 5,991. Se essa soma aqui for maior do que esse erro, não se pode adotar uma função densidade probabilidade gaussiana. E o que é que eu vou pedir para vocês fazerem em casa? Aplicar esse teste, mas para o valor com Chauvenet, tá? O valor com Chauvenet tem esse cara aqui. Então, apliquem quadrado para valores com Chauvenet. Eu vou colocar essa lista, esse gabarito aí para vocês fazerem. Vocês vão ver que vão ter 9, e a gente vai ter 5 classes, só que não vai começar com essa, vai começar com 5 e 25, tá? Então, a gente vai ter 5, aqui vai ser 6 e 12 menos 5 e 25, aqui vai ser 0,87 dividido por 5, e a gente vai ter algo semelhante a esse, começando com 5,25 mais 0,174. E vamos ver como é que vai sair o observado. Os valores do Z, a gente só vai ter por 6 e 12. O resto, a gente vai ter que calcular tudo de novo. E os φ de Z, a mesma coisa, para calcular o teórico e fazer a soma. E aí vocês me dizem se o erro quadrático vai ser maior ou menor do que esse sem Chauvenet. Exercício 8. Calcular esse y que segue essa fórmula. Com essas medidas, o K é uma constante. R vale 1000, F8, L10, T50. E esses são os deltas dele. O médio é só seguir a fórmula. Tá aqui. O erro, a gente tem que fazer a derivada de y em função de cada parâmetro. E aqui foi colocada a derivada de cada um, de R, F, L e T. Só a do T que é negativa, tá? E a derivada vezes o delta está colocado aqui. O módulo está aqui. A soma desses módulos dá o erro. E o y vai ser 1,52 mais ou menos 0,01.
Você fez algum erro aqui, Isaac, eu não lembro qual era, mas depois você checa. Tanto que eu coloquei em negrito aqui. Esse é o y médio, tá? Ah, já que o erro começa na segunda casa decimal, eu vou escrever tudo em até a segunda casa decimal, tá? Eu não preciso falar que o erro é 1,014. Posso colocar 1,01. Supondo que ΔY tem que ser igual a 1% de Y, estime quais devem ser os limites para os erros ΔR, ΔF, ΔL e ΔT. Esse aqui é uma pegadinha. O Isaac colocou 1% aqui, quando é 1% vezes isso, tá? Então, Isaac, se está escrito só 1%, é 0,01. Se está escrito 1% de Y, é 0,01 vezes o valor do Y médio. Aí a gente calcula. Aqui, a gente vai pegar a derivada, tá vendo? A derivada do cara e dividir por 4 vezes, porque são 4 parâmetros. Professor, Oi. você pode repetir a parte do 1%? Eu não entendi muito bem, por favor. Ó, uma coisa é eu falar que o erro, o ΔY, é de 1%, tá? Outra coisa é eu escrever, isso aqui é diferente. ΔY é 1% de Y, tá? Tá claro isso aqui? Hein, Isaac? Sim, professor. É o detalhe, no final das contas. Mas você está aprendendo, tá? Tudo bem. Aqui você colocou 0,01. Pô, isso é isso aqui. Mas o que foi pedido foi isso, que é isso vezes isso, tá? Então, a fórmula para a gente fazer de cada parâmetro adota que esse erro de ΔY, ele vai ser equânime para todos os fatores. Por isso que a gente faz 4 vezes, divide esse ΔY, parâmetro, por 4 e divide tudo isso por esse ΔY, tá? E aí a gente vai encontrar 0,025 para o ΔR, e o ΔR é de 0,4. Então tem que ser coletado mais amostra. 3,125 para o ΔF, e o erro dele é de 0,002. Eu não preciso fazer nada. 2,5 para o ΔL, e o erro dele é 0,07, não preciso fazer nada. E menos meio para o ΔT. Então aqui a gente pode colocar um ABS, não vai fazer nenhuma diferença. E o erro dele é de 0,1. Esse aqui também não precisa fazer nada. Então, só o ΔR que precisaria coletar mais amostras devido a essa mudança no valor do ΔY. Note que o ΔY é até maior do que esse, gente. Tá vendo? Do que a gente encontrou. Mas, como essa fórmula ela pondera o mesmo peso para cada parâmetro, aqui está falando que o ΔR está acima do que deveria estar. Essa aqui é a lista 1, resolvida. Vou salvar isso aqui. Vou pegar essa lista. Deixa eu ver onde é que ela está salva. Está em área 2, lista de exercícios, gabarito. Tá. Vou fechar isso aqui. Vou fechar isso aqui. Venho aqui no geral e vou colocar em arquivos essa lista 1. Já que as tarefas dos trabalhos está tudo no geral, eu estou colocando o gabarito da lista 1 aqui, tá? Para vocês verem. Tem um novo trabalho, que é a lista 2.
A notícia é que a lista 2 caiu na prova, gente. Porque a matéria já foi dada, tá? A lista 2. Como é que eu vou abrir? Eu acho que eu até consigo abrir a lista. Eu não consigo resolver. Eu tenho a lista 2 aqui. A lista 2 começa com potenciômetro, tá? Então tem dados de calibração de menos 20 a 20 graus. Menos 120 a mais 120 graus, de 30 em 30, e esses são os valores da tensão de saída dele. Pede para obter a curva de calibração seguindo o método dos mínimos quadrados, onde a saída é AX mais B. A segue essa fórmula, número de graus angulares vezes somatória de x, y, i, menos somatória de xi vezes somatória de yi, dividido por número de graus angulares que a gente está vendo, vezes somatória de xi ao quadrado, menos somatória de xi, toda ela ao quadrado. E o B segue essa outra forma. Alguém me colocou alguma coisa aqui. Karina, eu não estou lendo o que você perguntou. Não. O que você quis perguntar aqui, Karina? Tá tudo bem, Karina? Tá. Aqui eu estou abrindo no Excel. Ó, o Excel não dá para ver as fórmulas, tá vendo? No OpenOffice eu estou conseguindo abrir as fórmulas. Vocês me digam se vocês estão conseguindo ver essas fórmulas no Excel aqui. Aí calcular o intervalo de confiança com alfa de 95%. Ó, o DY, o intervalo DY, é o T de student do número de graus de liberdade V e alfa, S de Y de X, dividido por raiz de N. O intervalo de confiança é a média do Y menos DY. O Y é essa saída, o X é essa entrada, pessoal. Tá? E a média mais o DY. V é N, 9, acho que é isso, 8, 9, menos 1, M. Como a gente está aproximando por dois parâmetros A e B, M vai ser igual a 2 menos 1. S de Y, x ao quadrado é 1 sobre V, somatória de YI menos B, menos AXI, tudo isso ao quadrado. Usando o potenciômetro para medir uma posição angular, obteve-se 0,62 volts por volt. Ó, vai estar entre 0 e 30, tá vendo? Qual o valor do ângulo? Está aqui a fórmula. E calcule a incerteza de cada parâmetro. De x, da entrada desse resultado. Porque aqui eu vou ter o resultado de x. Qual que vai ser o ângulo? O erro é dado por essa fórmula e tem todas as fórmulas aqui colocadas. Determine a linearidade e sensibilidade do potenciômetro para um ponto de escala de 120 graus e uma fonte de 10 volts. Está aqui o erro, a linearidade é o máximo erro sobre o fundo de escala. O fundo de escala, tá vendo? É menos 120 a 120, é de 120 graus. O máximo, aqui é o módulo do erro, tá? E a sensibilidade é o A vezes a tensão da fonte, tá? Aqui está usando a função dist_t no Excel para retornar a distribuição T caudal esquerda de student, tá? Então, se quiser calcular direto o T de student, usa o dist_t, e aqui está a sintaxe. Segundo exercício, célula de carga. A folha de especificação de uma célula de carga comercial com fundo de escala de 100 gramas diz que a tensão de saída da mesma é 4 mV por volt. Então, para cada milivolt de entrada do sistema, ele devolve 1 volt. Essa é a tensão de saída da mesma.
E é dividido por volt porque vai multiplicar qual é a tensão de alimentação do sistema. Se eu alimentar com 20 volts, vai cortar esse volt com 20 volts, vai ser 20 vezes 4 milivolts, ou 80 milivolts. Aqui está perguntando, se a célula for alimentada com uma fonte de referência de 5 volts, qual será o resultado do indicador de um objeto de massa 75 gramas? O máximo de 100 gramas seria 5 vezes 4 milivolts. E 75 gramas, qual seria o resultado? E um objeto de 42? Qual é a sensibilidade da célula de carga? Sensibilidade é a variação do Y e variação do X. Vocês vão ter dois aqui para vocês colocarem ΔY, ΔX e calcular a sensibilidade. A folha também informa o efeito da temperatura de 0,07% da leitura por grau Celsius. Supondo que a leitura de 57 gramas a 22 graus e outra a 28, qual será a variação da sensibilidade? Está aqui a fórmula. Se o fundo de escala for alterado para 1000 gramas e com a mesma fonte de referência, qual seria o resultado do indicador para 100 e para 25? Recalcule a sensibilidade da célula da carga com um novo fundo de escala. Aqui está uma sensibilidade de 100, aqui com fundo de escala de 100, aqui um fundo de escala de 1000. E aqui pede para recalcular para o 1000. E o exercício 3 é refazer o 2, mas com tensão saída proporcional ao fundo de escala, ou seja, eu vou ter 4 milivolts por volt vezes o fundo de escala. Então, pouco importa o fundo de escala, esse aqui vai ser a tensão de saída dela. Vai depender só da alimentação. Aqui, não só depende da alimentação, mas também depende do fundo de escala. O exercício 4, dou um sinal de 200 Hz, peço a frequência mínima de amostragem para observar esse sinal. Se a frequência de amostragem é de 1 kHz, qual tem que ser o menor número de amostras para evitar erro de vazamento? Uma frequência de amostragem de 300 Hz, qual seria a frequência identificada na transformada de Fourier do sinal amostrado com 300 amostras? Qual seria o efeito percebido? Que erro a gente iria encontrar aí? E nesse item C, qual o tempo total de amostragem e o intervalo de frequência observado no resultado? E o quinto exercício, para uma amostragem de sinal, após coleta de 1000 pontos a 1 kHz, obteve-se uma frequência de 222 Hz com amplitude de 2,5 volts, uma frequência de 430 Hz com amplitude de 2,1 volts, sem identificação de qualquer tipo de vazamento nas frequências. Repetindo a coleta, agora aplicando um filtro passa baixa de segunda ordem, com frequência de corte de 500 Hz, a resposta em frequência apresentou frequência de 222 Hz com amplitude de 0,8 volts e frequência de 430 Hz com amplitude de 2,1 volts sem vazamentos. Quais dessas frequências é fantasma? Justifique. Se a frequência de amostragem alterar para 500 Hz e manter o número de pontos coletados, qual deverá ser a mudança no tempo total de amostragem percentual? Se o número de amostras for alterado para 100, para uma frequência de coleta de 500 Hz, quais frequências apresentariam erros de vazamento? Justifique. Tendo um sistema de medição de 10 bits, com limite de 10 kHz para coleta de dados, e caso o tempo total de amostragem máximo admitido em função do sistema for de 700 milissegundos, qual o número de amostras coletadas para a menor frequência de coleta possível, de forma a ter como resposta em frequências não fantasmas, sem erros de vazamento. E qual o erro de quantização do sistema de medição do item D? Essas são as 5 perguntas. São 1, 2, 3, 4, 5 perguntas dessa lista. Tendo algum problema nessa lista com o aparecimento das fórmulas, vocês me avisem. E eu já disponibilizei para vocês aqui análise dinâmica de instrumentos. Tem características dinâmicas de instrumentos, tanto a videoaula quanto disponibilizado em apresentação, e os circuitos em sistemas de medição em videoaula e
em apresentação. Eu pensei em colocar essas apresentações aí na prova, só que a gente só vai fazer a lista de exercícios depois da prova sobre esse assunto. Então, eu vou cobrar até essa lista 2 de exercícios. Alguma pergunta, pessoal? A prova vai ser na semana que vem. Eu devo fazer uns testes essa semana em acrescentar aqui no geral um trabalho específico, além de trabalho, é isso mesmo. Aqui eu posso até acrescentar um form, tá vendo? Um wiki, um string, um arquivo Excel, mas eu devo fazer isso através de um trabalho, devo acrescentar mais um para vocês, e vai ser do tipo questionário, e quando vai ser criado ou não, porque aqui, quando eu estou criando tarefa, eu vou criar um questionário para vocês responderem, e vai ser aberto 7h10 semana que vem, até às 9h30. Ok? Alguma pergunta, pessoal? Tem Professor, bastante... Pode falar. só uma dúvida em questão à prova. Aí a prova vai ser resolvida no Excel. Eu acredito que sim. Eu vou criar esse questionário, mas vocês vão poder usar o Excel para resolver as questões. Eu acho que é até mais fácil fazer assim, sabe? E eu até prefiro que seja assim. Eu diria que esse Excel que a gente está trabalhando é o Excel básico. Tá? Se eu usasse as funções de procura em base de dados, que é PROC-V e PROC-H, e se a gente também usasse tabela dinâmica, a gente estaria no Excel médio, intermediário. E o uso de macros no Excel passa a ser Excel avançado. Eu te falo, o Excel do jeito que a gente está usando aqui é um Excel básico para quem quiser trabalhar com Excel em empresa. Esse seria o básico que você deveria saber. Mais perguntas? Bem, gente, não tendo mais perguntas, podemos encerrar a aula. O que vocês acham? Tudo bem? Ok, então parando a gravação.